Ministra Luciana Lócio. Vossa Excelência relata, conforme combinado terça-feira passada, procedente de Morada Nova, o recurso especial eleitoral 200-69, sendo recorrentes recorridos. Coligação Morada Nova de Coração, Glauber Barbosa Castro, Marcelo Holanda Cunha, José Vanderlei Nogueira. É recorrente ainda o Partido dos Trabalhadores, PT Municipal, e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Inicialmente, Vossa Excelência terá a palavra para o relatório, pois haverá sustentações orais. Senhora Presidente, eu farei um relatório, resumidamente, em razão das sustentações orais que serão feitas e até mesmo em razão do voto que eu estou distribuindo a Vossas Excelências. O caso, em apertada síntese, trata-se do seguinte: são 4 recursos especiais, um do candidato, 2 dos impugnantes da coligação e do Ministério Público, que impugnaram o registro de candidatura do candidato, e um 4º recurso adesivo de um partido político que fazia parte de uma das coligações. O candidato teve aqui o seu registro indeferido com base na linha E. Enquanto prefeito, ele foi condenado, respondeu a uma ação penal pelo crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201, fora condenado em primeira instância, o tribunal manteve a condenação e o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescrição da pretensão punitiva. E o que se discute aqui é se essa prescrição da pretensão punitiva abarca também a pena de inabilitação prevista no parágrafo 2º do artigo 1º, ou não, se essa pena é autônoma ou se ela também estaria abarcada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da pena privativa de liberdade. Em suma, este é o relatório, senhora Presidente. Eu indago o senhor doutor Tarcísio, que fará a sustentação pelo recorrente recorrido José Vanderlei Nogueira. Porque aqui constam 2 inscrições do doutor Sidney Neves e pelo doutor Tarcísio. Então, Vossa Excelência falará aos 10 minutos. Ministra, pela ordem, o doutor Sidney, num ato de grande generosidade, renunciou o seu tempo, subestabeleceu a procuração que recebeu do cliente, e eu falarei também por José Vanderlei Nogueira. Mas como os nossos clientes foram vencedores no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, eu creio que seja mais conveniente que porque aqui o recurso seja... comparece na minha tira como recorrente e recorrido. Então, Vossa Excelência me diz que é apenas recorrido. Não, recorrente também. Nós somos recorrentes e recorridos, mas nós vencemos no regional. A incumbência maior foi a do regional. Da parte contrária. Dato, que está com registro indeferido. Pois não, então neste caso eu vou convidar a doutora Maria Cláudia Bucchianelli. Eu gostaria de submeter a Vossa Excelência, a relatoria à Casa... Nós não estamos ouvindo. Perdão. Eu gostaria de submeter a Vossa Excelência, a relatoria à Casa, a seguinte questão. Todas as partes são igualmente recorrentes. Todas. Não há maior extensão de recorrente. Todos são. Neste caso, não há critério legal que estabeleça a ordem de sustentação oral. Eu indago a esta Corte e formularia a questão de ordem no sentido de que nessas hipóteses, como todos são recorrentes e não há critério legal que estabeleça uma precedência entre eles, que se estabeleça a regra de que fala primeiro o recorrente, que é autor, e fala por último o recorrente, que é réu, estabelecendo-se a premissa básica de que a defesa assiste o direito de falar em último lugar. Salvo melhor juízo, eu colhi algumas informações informais, esse é o critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu colocaria essa questão de ordem para casa. É verdade que o José Vanderlei Nogueira é recorrente, recorrido e é o autor. Por isso eu chamei em primeiro lugar o doutor Tarcísio. E eu, já antecipando, me coloco de acordo em que fosse ele o primeiro a falar, mas ouço os ministros. O ministro Marco Aurélio. Presidente, eu não acredito no veso popular de que quem fala por último fala melhor. Sim. Não acredito. Agora, há um detalhe, é que, no caso, talvez o recurso do réu seja prejudicial ao recurso do autor.
já que o autor foi vencedor na origem. Eminente Foi presidente, vencedor na origem e não no Mas tribunal. tendo uma causa de pedir refutada. Exato, também é autor da ação o Ministério Público Eleitoral. Mas o José Vanderlei também na realidade, consta como autor. Exatamente, Se são dois autores. Se observarmos a prejudicialidade, né, nós teremos a sustentação por aquele cujo recurso poderá, se provido, implicar o prejuízo dos demais. Eu acho que, de toda sorte, o que consta o primeiro recurso é do José Vanderlei. Senhora presidente, eu me ponho de acordo com sua posição também, posição de Vossa Excelência. Para o Dias Toffoli, eu ouço sobre isso, porque não há um critério legal, realmente. Qual é o objeto principal da causa? É o deferimento ou indeferimento do registro. As outras questões todas são paralelas. O Tribunal Regional Eleitoral negou o registro. Quem tem maior interesse na análise desse tribunal é o recorrente que teve o registro indeferido. Daí, eu entender que é quem deve falar primeiro. Para Nancy Andrighi. Eu acompanho a sugestão do ministro Toffoli. Seria, portanto, o recorrido Glauber Barbosa Castro. Ministra Laurita. Entendo da mesma forma que o ministro Toffoli, pelo recorrente principal. Advogado recorrente principal. Todos são recorrentes e recorridos, então nem há que há um na principal. verdade, ele é o o maior ministro Toffoli interessado. adota o critério de que, como o indeferimento, é só um critério. Na verdade, não há nenhum direito aqui, apenas porque os advogados querem os dois serem os segundos a falar, então, alguém haverá de ser o primeiro. Para iniciarmos a sessão, nada melhor do que ouvirmos, em primeiro lugar, da tribuna, a voz feminina. Vossa Excelência me permite? Eu estou tomando os votos, doutora Maria Cláudia. Senhora presidente, já é minha vez? Sim, por favor. Senhora presidente, esse tema tem sido, de certa forma, recorrido, até bom porque se define uma regra geral. E, pelo que eu acompanhei desse tribunal, nunca houve maior discussão de que, havendo o recurso e aí o interesse de um é ter o registro deferido, o de outro é que o registro seja indeferido, lógico, são interesses antagônicos, mas se ambas as partes são recorrentes, independente do que se trata nelas, fala em primeiro lugar quem é impugnante. Esse, pelo menos, era o entendimento anterior do tribunal na década de 90. Eu vou pedir vênia, então, a divergência para me alinhar na linha já decidida por Vossa Excelência, de que, nesse caso, quando há duplo recurso, independente da matéria nele tratada, em primeiro lugar, fala o impugnante. Apenas para eu proclamar. O autor impugnante. Né? Apenas para eu proclamar, portanto, o ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, divergiu no sentido de que o recorrido, aquele... Não, eu sustento o critério da prejudicialidade. Provido o recurso do candidato, os demais estarão prejudicados. Por isso, entendo que ele deve se pronunciar em primeiro lugar. Posso esclarecer um ponto em relação a isso, presidente? Pois não. Porque, no fundo, ministro Marco Aurélio, vamos supor que ainda que eu ganhe o meu recurso, se eles ganharem o deles, eu sigo com o registro indeferido. Então, não há essa relação de prejudicialidade. Ou seja, ainda que eu ganhe o meu... daria a contenda por empatada. Ainda que eu ganhe o meu, vamos supor que se afaste a inelegibilidade da linha E, sobraria da G. Então, não há relação de prejudicialidade. De toda sorte, ficamos vencidos. Eu, o ministro Henrique, a ministra Luciana Lossi, quanto a este critério, e Vossa Excelência tem a palavra para falar pelo recorrido Glauber Barbosa Castro. Tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra relatora, senhoras ministros, senhores ministros, tal como relatado pela eminente ministra Luciana Lócio, o caso versa inelegibilidade da linha E, em razão de uma suposta e com todas as vênias absolutamente inexistente condenação criminal que teria sido imposta a Glauber Barbosa Castro, prefeito reeleito e, lamentavelmente, ainda não teve que se desalojar da prefeitura para o qual foi reeleito, ainda não retomou o exercício do seu mandato, e também servidor público concursado do TRT. O que se deu na espécie? O senhor Glauber sofreu um processo criminal por 4 imputações fundadas no Decreto-Lei 201. Foi condenado em primeira instância a pena de prisão e inabilitação e recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no contexto da ação penal, deu parcial provimento ao recurso de Glauber Barbosa Castro e reformulou integralmente as condenações que lhe foram impostas. O que diz o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará? Ele assentou desde logo a prescrição de 3 imputações, os incisos 3, 5 e 9, e, portanto, o processo permaneceu e a condenação permaneceu apenas por uma das imputações, que seria o inciso 1º do artigo 1º. O que disse o Tribunal de Justiça no contexto da ação penal? Forçoso reconhecer existir em favor do apelante Glauber a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da pena aplicada aos crimes previstos nos incisos 3, 5 e 9, uma vez que condenado a 1 ano por cada dispositivo, perfazendo 3 anos de detenção, quando na verdade a prescrição no caso é do artigo tal do Código Penal, tendo transcorrido desde do recebimento da denúncia até a data da sentença. Então, o Tribunal de Justiça do Ceará já declarou a prescrição da pretensão punitiva em relação a 3 imputações, o que fez com base exclusivamente na pena de prisão. Só que o tribunal foi além e ele delineou a condenação do senhor Glauber nos seguintes termos. Restou, então, ao réu acima, Glauber Barbosa Castro, cumprir a pena por ter infringido o inciso 1º do artigo 1º do Decreto-Lei de 3 anos e 6 meses de reclusão, substituída por privativa de liberdade restritiva de direitos, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade. Disse mais o Tribunal de Justiça do Ceará. Resta essa pena e disse mais. Permanece também a pena acessória de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública. O Tribunal de Justiça do Ceará expressamente condenou o senhor Glauber à pena de prestação de serviço à comunidade, pena principal, e a uma outra pena que ele expressamente qualificou como uma pena acessória. Dessa decisão não recorreu o Ministério Público, autor da ação penal, de sorte que não é mais possível, fora desta ação penal, qualquer tipo de agravamento de pena, além disso do que disse o Tribunal de Justiça. Porque, repito, o Tribunal de Justiça impôs uma pena acessória e o Ministério Público, autor da ação penal, titular da ação penal, não recorreu. Esse processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso do réu, e o que pedia o réu? Pedia absolvição. O recurso foi admitido na origem, o que demonstra uma mínima viabilidade do recurso especial então interposto, foi distribuído ao ministro Jorge Mussi, e o ministro Jorge Mussi, no julgamento do recurso especial, reconheceu a ocorrência de uma questão de ordem pública, consistente na prescrição da pretensão punitiva, e em razão disso o ministro prejudicou o recurso da defesa, que pedia a absolvição, e mandou arquivar os autos. A prescrição da pretensão punitiva foi de tal extensão que o recurso da defesa, que pedia absolvição, foi tido como prejudicado por falta de interesse recursal. E os autos foram arquivados. E os autos se acham arquivados há 3 anos. E o senhor Glauber, que era prefeito continuou. E vossas excelências bem sabem que nos termos do artigo 6 do Decreto-Lei 201, quando há uma condenação à pena de inabilitação, ela é imediatamente comunicada à Câmara que caça o mandato do prefeito. Isso não aconteceu. O senhor Glauber é servidor público, concursado do TRT, jamais foi turbado no exercício do seu cargo. Foi pedir as certidões para disputar este pleito e suas certidões são negativas e dizem que não há, nem nunca houve, nenhuma condenação em julgada contra Glauber Barbosa Castro, cujo processo, permitam os senhores a repetição, está arquivado há 3 anos. E qual não foi a surpresa do senhor Glauber? Quando foi pedir o seu registro de candidatura e a Justiça Eleitoral do Ceará, de primeira instância e de segunda instância, refizeram as contas da prescrição e disseram o seguinte: não, a pena de inabilitação não é acessória, ela é autônoma e, portanto, não houve a prescrição. Contudo, o Tribunal de Justiça do Ceará, em decisão não recorrida pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, disse que a pena é acessória. E essa decisão transitou em julgado para acusação. É bom que se diga. E então, o candidato se viu surpreso. Por quê? Porque teve o seu recurso especial prejudicado, e o motivo é muito simples. Nos termos do artigo 397 do CPP, a prescrição equivale à absolvição. O processo está arquivado. Nenhuma execução nunca houve. E, de repente, a Justiça Eleitoral reavivou um processo que está arquivado, executou uma pena que jamais foi executada, desfez a coisa julgada e reavivou o interesse recursal,
porque se a pena há interesse, de um recurso que foi tido como prejudicado há 3 anos. E então, reviu-se a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, que disse que a pena é acessória, a Justiça Eleitoral reviu, falou, não, ela é autônoma. Reviu-se o decreto de prescrição, contra o qual o Ministério Público nunca se insurgiu, para dizer que não, ele não ocorreu. E, de repente, o candidato se viu condenado a uma pena fora do processo criminal. Porque lá no processo criminal ele poderia se defender, mas no processo criminal ele ganhou. Tanto que o processo está arquivado. E nunca houve execução contra ele. Em razão disso, contra a decisão do TRE do Ceará, foi ajuizada uma reclamação perante o STJ, e o ministro Jorge Mussi, como que dando uma força aclaratória à decisão que ele mesmo proferiu, e como que fazendo uma interpretação autêntica, disse, de fato, existe uma corrente que entende que a pena de inabilitação é autônoma e que as prescrições são contadas de forma diferente. Eu não fiz isso na minha decisão e eu prejudiquei o recurso do réu. Aclaratoriamente, para dizer aquilo que nem era preciso ser dito, pois como compatibilizar uma pena num contexto de um processo cujo recurso da defesa foi prejudicado? Se o recurso da defesa foi prejudicado, porque não há interesse. E mais, no fundo, nem poderia o ministro Jorge Mussi, por exemplo, ter dito que o Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no agravo do instrumento, o plenário do Supremo, 379 e 392, ele reviu seu entendimento para dizer que o tema sobre a assessoriedade ou não da inabilitação está sob júdice. Nesse acórdão plenário do ano de 2009, o Supremo reafirmou que não há posição na casa na matéria. Há um precedente do ministro Ilmar dizendo que é acessória, e a precedente do ministro autônoma, e a precedente do ministro Sepúlveda pertence em sentido contrário. De sorte que não há entendimento do Supremo ainda na matéria. Tanto não há que os embargos de divergência foram acolhidos pelo plenário do Supremo, relatoria do ministro Marco Aurélio. Poderia o ministro Jorge Mussi ter seguido esse caminho e ter defendido, por exemplo, que a pena de fato de inabilitação é acessória. Mas ele nem fez isso. E por que o ministro Mussi não fez? Não fez porque não podia. Porque o TJ do Ceará, quando acolheu o recurso do réu, ele disse que a pena era acessória. E o Ministério Público, que é o titular da ação penal e que é quem tem o interesse no agravamento das penas, não recorreu. O Ministério Público não recorreu, ainda que se diga que o recurso de Glauber foi tido por prejudicado no STJ, que reconheceu a prescrição apenas da pena restritiva de liberdade, com a prejudicialidade, prevalece o acórdão do TJ. E o acórdão do TJ foi claro ao taxar a pena como acessória. Nesse contexto, senhora ministra-presidente, no fundo, entendem esses recorrentes que o só fato de estarmos aqui discutindo o que o ministro Mussi poderia ou não ter feito, apenas revela que estamos deslocando para o processo de registro de candidatura a discussão sobre prescrição do processo criminal, que corre perante a Justiça Comum. E a jurisprudência dessa casa é firme no sentido de que não é possível deslocar para a Justiça Eleitoral discussões sobre prescrição de um processo que corre na Justiça Comum. Houve um caso que não lembra muito o presente, mas que pode ser assemelhado, senhora presidente, relatoria de Vossa Excelência. Cuidava-se do registro de candidatura de Benício Tavares. E, naquele caso, o Tribunal de Justiça do DF, erroneamente, havia decretado a prescrição da pretensão punitiva de um processo em que ele era réu. E, neste caso do Benício Tavares, o Ministério Público recorreu, ao contrário do nosso caso, em que o Ministério Público quedou-se silente e a pena transitou em julgado, nos termos e que imposta pelo TJ. E, neste caso, ministra Carmen, os recorrentes tentaram deslocar aqui a discussão sobre o acerto ou o erro do decreto de prescrição. No relatório de Vossa Excelência diz: afirmam os recorrentes que a prescrição foi equivocadamente reconhecida, pois declarada virtualmente antes do trânsito em julgado para acusação. E no voto de Vossa Excelência bem destaca: é incontroverso que no processo de registro de candidatura não compete à Justiça Eleitoral decidir a prescrição da pretensão punitiva, seus efeitos do processo penal, ante a pendência do recurso da acusação, nem aferir o acerto ou desacerto da decisão da Justiça Comum que a declarou. E Vossa Excelência citou vários precedentes nesse sentido. Por fim, eu gostaria de mencionar que já constatei que os recorrentes têm feito referência a um precedente do ministro Arnaldo Versiani, em que Sua Excelência afirma na ementa que a pena de inabilitação é autônoma em relação à pena privativa de liberdade e que, portanto, os cálculos prescricionais seriam distintos. Concluindo, tal precedente apenas reforça a nossa posição, porque logo após dizer isso, o ministro Arnaldo Versiani diz o seguinte: a Justiça Comum já decidiu a matéria.
Não compete à Justiça Eleitoral rever o acerto ou desacerto de decisão, especialmente transitada em julgado. Tal precedente, portanto, ele reforça a minha tese, porque ele não... Gostaria que Vossa Excelência concluísse. Agradeço. Não viabiliza que a Justiça Eleitoral revise decisão condenatória já transitada em julgado. Por esses motivos, senhora Presidente, senhores ministros, pede-se o provimento do recurso de Glauber Barbosa Castro com o deferimento do seu registro de candidatura na linha dos precedentes da Casa. Obrigada.